Olá, tudo bem? Meu nome é Rosane de Carvalho e eu estou como PCNP de Língua Estrangeira Moderna da Diretoria de Adamantina. Como o inglês pode contribuir com a língua portuguesa na hora da avaliação da aprendizagem em processo? Vou destacar duas maneiras. A primeira é por meio da interdisciplinaridade, proposta prevista nos PCNs, em que, por meio de um objeto de conhecimento, mobiliza-se habilidades e competências para propor uma intervenção por meio de um projeto didático, como, por exemplo, de combate ao bullying, consumo consciente, uma proposta muito eficiente que pode ser explorada pela equipe de professores, porém, não é o foco aqui hoje. A segunda maneira é intensificar o trabalho de estratégias de leitura. Em língua inglesa, skimming, scanning and prediction, que é um movimento cognitivo que fazemos para compreender textos em língua inglesa, que também atendem ao movimento necessário para desenvolver as habilidades que os alunos precisam para realizar a avaliação da aprendizagem em processo, AAP. Acrescento que, neste caso, não estamos falando apenas de se preparar para uma avaliação, mas que este movimento colabora com a formação que propõe o Currículo Paulista e a BNCC, que é a formação do cidadão de maneira integral. Mas como o inglês pode ajudar o aluno no momento da avaliação? Quando olhamos para o caderno de língua inglesa e buscamos as habilidades de língua portuguesa, não vamos encontrar. Ao analisarmos o material de apoio do professor de língua portuguesa, percebemos que as habilidades da AAP estão divididas em habilidades do bimestre e habilidades essenciais do percurso, que são aquelas necessárias para o desenvolvimento da aprendizagem ao longo das diversas etapas do ensino fundamental e algumas até no médio. São elas: inferir informação implícita em um texto, localizar informação explícita em um texto, identificar a finalidade de um texto, inferir tema de um texto. Quando pensamos nas habilidades cognitivas, também presentes na metodologia CLIO, Content and Language Integrated Learning, uma abordagem para o ensino de línguas que integra conteúdo e língua, em que a língua está no centro do ensino e é a chave para a aprendizagem por meio de um objeto de conhecimento de uma outra disciplina, como, por exemplo, a ciência, que está no nosso currículo de língua inglesa para atender ao objetivo de preparar nossos alunos para as feiras de ciências internacionais. Na metodologia CLIO, usamos os 4 Cs: conteúdo, cognição, cultura e comunicação. E neste trabalho que propomos aqui, de colaborar com o aluno na hora de realizar a AAP, está ligado ao nosso trabalho em língua inglesa, para desenvolver as habilidades cognitivas necessárias para resolver problemas de leitura e interpretação. É importante entender por que a prática da intencionalidade de colaborar com outro componente se faz necessário. Quando eu proponho uma atividade e tenho clareza da intencionalidade, eu amplio as possibilidades de assertividade. Além disso, este movimento cognitivo colaborativo entre as disciplinas aproveita os textos em circulação e não criados apenas para um determinado momento. Essa diversidade de situações comunicativas, trabalhadas com a intencionalidade de desenvolver a competência leitora
que traz implícito as habilidades essenciais que já citamos e alcança os alunos dos diferentes níveis, ou seja, os que precisam de apoio de dicionário, os que ainda precisam de modelos e aqueles que têm autonomia para usar e articular ideias. O movimento cognitivo, estruturado a partir de diferentes situações de comunicação, nas diferentes disciplinas, estrutura o pensamento e colabora com a formação integral dos nossos alunos. Para embasar teoricamente, citamos a taxonomia de Bloom, que diz que o ser humano possui 3 domínios: psicomotor, afetivo e cognitivo. Vamos nos deter apenas no cognitivo, que é o domínio que está mais ligado ao desenvolvimento acadêmico. Bloom coloca um sistema de classificação da avaliação escolar, e entendendo isso, conseguimos intencionalmente propor atividades que mobilizem cognitivamente cada etapa, a começar pelo lembrar, na base da pirâmide, em que os alunos recuperam algo aprendido ou aprendem conceitos novos. Na segunda etapa, tem o compreender, em que o aluno realiza julgamentos sobre conceitos. Na sequência, aplicar. Já consegue dividir informações em partes relevantes e irrelevantes. Analisar, relacionando um procedimento em uma situação específica. Na sequência, avaliar, relaciona, estabelecendo conexão entre o novo e o conhecimento previamente adquirido. Criar, que está relacionado a reconhecer e produzir ideias e conteúdos. Quando o professor entende cada parte desta classificação e no seu dia a dia das aulas, em seu movimento de avaliação formativa, entende em que parte da pirâmide seus alunos estão, conseguirá propor situações que levem o aluno para a próxima etapa de seu desenvolvimento cognitivo. Haja vista que chegar no criar, que é a última etapa, depende de passar por todos os outros degraus da pirâmide. Rosane, mas lá na sala de aula, como eu vou conseguir ajudar o meu aluno a melhorar seus conhecimentos e ter melhor resultado na AP? No início dessa apresentação, cito Skimming, Scanning and Prediction. Por quê? São estratégias de leitura que podem ajudar nosso aluno a manter o foco no que é solicitado nas questões. Quando sabemos o que querem de nós, temos maiores chances de sermos assertivos. Quando preparamos nossas aulas pensando em habilidade, competências e conteúdos que nossos alunos precisam aprender. Mas isso não basta. Para ir bem em uma avaliação destas do tipo externas, SARESP, ENEM ou a nossa AP, os alunos precisam também de estratégias que podem ser trabalhadas em todas as disciplinas, inclusive em língua inglesa. Então, segue a primeira dica. Oriente seu aluno a ler as perguntas primeiro. Assim, já vai saber o que precisa encontrar no texto e o cérebro, na hora da leitura, já conseguirá detectar possíveis respostas. Além disso, terá uma ideia geral do texto e não vai gastar tempo com partes que não vão fazer parte do que está sendo perguntado. Dica número 2. Técnica skimming. Leitura rápida para se ter a ideia geral do texto. Corra os olhos rapidamente pelo texto, sem parar em palavras desconhecidas. Leia o primeiro e o último parágrafo. Leia, sublinhe as 2 primeiras linhas de cada parágrafo. Skimming é uma
é uma leitura rápida para obter a ideia central do texto. Vamos ler o texto para saber do que se trata. Texto 1, caderno do 8º ano do ensino fundamental, segundo bimestre. The Age of Discovery, between 15th and 7th century, is a period in European history in which overseas exploration were very important to European culture. Sailors used to explore the world traveling on ships, called caravels, searching for treasures such as gold, silk, and spice. In Brazil, they also found Brazil wood in large quantity. This type of wood was very valuable to them. What is the text about? Oh, it's about the Age of Discovery. Muito bem! Descobrimos que a ideia central é a Era das Descobertas. O que nos ajudou? As palavras repetidas e semelhantes no texto. Scanning. Dica 3. É a estratégia com o objetivo de encontrar algumas informações específicas no texto. Não precisa saber o texto na íntegra. Olhamos para cima, para baixo, em busca de informações, números, palavras-chave. What were considered truths in the Age of Discovery? Neste caso, já se tem uma pista, um frame, ou seja, uma estrutura que sugere como o conteúdo será apresentado. Nesse caso, uma enumeração. Treasures were gold, silk and spice. Lemos com o objetivo de encontrar uma informação específica. Dica número 4. Prediction. Deduzir o conteúdo de um texto através de pistas, gravuras, tabelas, números, divisão de parágrafos é uma estratégia para inferir o conteúdo. Quanto mais cultura geral, mais condições de se fazer inferências. Observe a capa do livro. I like shoes. Pelas informações contidas na capa, o livro é direcionado a pais, crianças, donos de lojas de sapatos, professores. Pela capa, nós vemos que tem uma imagem de uma criança. Então, esse livro é direcionado a crianças. Valeu, pessoal! Espero que o conteúdo seja útil. Até a próxima!